Então nós, vamos começar com esse livro que estava aí na TV, o livro Compreendendo a Unção, do nosso reverendo, Kenneth Hagin. Esse livro, ele disse que todo o estudo desse livro sobre a unção, ele gastou, ele investiu do tempo dele aproximadamente meio século, mais de 50 anos, estudando sobre unção. E ele compilou nesse livro e trouxe prontinho para mim e para você. Então, o homem dedicou toda a sua vida, para estudar, para que hoje a gente possa ser abençoado com esse ensino poderoso, que é sobre a unção do nosso Deus, através do Espírito Santo. Amém? Então, o que é a unção? Nós já tivemos uma ministração ano passado, mais ou menos em meados de junho, eu até ministrei sobre esse tema, sobre unção. Então, se você quiser recapitular, está lá no YouTube a ministração, mas aprove ao Senhor, e também o nosso pastor está trazendo novamente esse tema, porque repetição é segurança, e a gente precisa aprender sobre unção. Por quê? Porque é importante. Não existe o evangelho sem a unção, porque o evangelho é o quê? É o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se é o poder, é a unção em manifestação na minha vida e na sua. Então, muitas vezes nós entendemos, a Bíblia, nós enxergamos, a Bíblia, a igreja, os irmãos como algo religioso. Não, mas só uma religião, Jesus, Mas não se trata de religião. Cristianismo não se trata de religião, se trata de poder, é o poder de Deus em manifestação, é a unção de Deus em manifestação. Foi isso que Jesus veio aqui, o próprio Deus, ou seja, a palavra que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Foi para isso, para que a gente entendesse o que era a unção, o que era o poder. Jesus passou 3 anos e meio, com os discípulos ali, eram poucos, mas... Foi um pouco tempo, mas foi suficiente para que ele demonstrasse todo o poder que estava disponível para a igreja, para mim e para você hoje. Então, Jesus, ele veio como exemplo, como modelo da manifestação de Deus, do Pai, na terra, do céu na terra, do poder divino na terra. Então, unção é a capacitação divina para cumprir os propósitos de Deus. Nós estamos aprendendo aqui escatologia, que Deus, ele tem planos, que o plano de Deus, ele jamais vai ser frustrado. Que o plano de Deus é o quê? É estabelecer os céus na terra. E isso vai se cumprir. Mas precisa que se cumpra através de quem? De mim e de você. Jesus, ele veio mostrando, ensinou aos seus discípulos. Os discípulos andaram em poder. Se a gente for ver o livro de Atos dos Apóstolos, ali os discípulos, eles manifestando a unção, manifestando o poder de Deus. Você lê, o nome já diz, Atos dos Apóstolos. Ali ele depois que Jesus foi assunto aos céus, a gente vê a igreja primitiva andando em poder, sendo capacitada com a unção de Deus sobre eles. E ali a gente viu o quê? Via aleijado andando, cego enxergando. A gente via cadeias sendo quebradas, a gente via muitas manifestações do Espírito, palavra de revelação, palavra de conhecimento, os dons espirituais em operação. É isso que Deus deseja para a igreja. Então, igreja não se trata de religião. As pessoas estão enganadas, mas igreja, viver, você ser igreja, eu sei a igreja de Cristo, é você viver o poder de Deus na sua vida e na minha vida. É isso. Mas, infelizmente, muitos escolhem estar o quê? Lá fora, no mundo. De vez de estar aqui, porque aqui é onde a gente aprende, aqui é onde o exército de Deus aprende a andar sobre a unção do Espírito. Debaixo da unção do Espírito. Então, o propósito do Senhor, o propósito de Deus, a manifestação dos céus na terra vai acontecer, sim. Se alguns não estão querendo, mas Deus vai encontrar quem queira. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra à procura de um coração disposto. E Ele me achou e te achou, amém? Você está disposto a andar no poder, a
permitir que essa capacitação divina, através do Espírito Santo, opere na sua vida? Está disposto? A melhor coisa, hoje, antes de vir para cá, e eu orando ali, e fui andar, né? E eu senti uma tristeza no meu coração. E eu fiquei me perguntando, por que aquela tristeza? Né? E Deus me revelou que é porque a igreja não está andando no poder. Porque a igreja está só numa vida religiosa. De assistir culto, de cantar as músicas, cantar por cantar. Não, amados. Quando o Ruth estava aqui cantando, que amor é esse? Uma graça incalculável. Não tem interesse, nem quer nada em troca. Mas é o quê? Um amor que nos viu primeiro, que nos alcançou. Então, isso aqui que é cantado aqui é o poder de Deus sendo liberado. Muitas vezes, quando o louvor está cantando aqui, há uma palavra de sabedoria sendo liberada para a igreja. E você tem que estar atento. O Espírito Santo está usando o louvor para liberar uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo usa o ministro para liberar uma palavra de conhecimento. Ou seja, os dons espirituais, o Espírito Santo, o maior desejo de Deus é que eles estejam em manifestação na igreja. É que a igreja opere em milagres, poderes, entendeu? Prodígios e maravilhas. Esse é o desejo de Deus. E por que eu falei, né, que senti aquela tristeza? Porque se eu sentir tristeza, imagine Deus. Quando olha para mim e para você e vê você tratando essa palavra como se fosse um livrozinho paradidático. Mas não, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É para a salvação das nossas almas, para que a gente ande em saúde divina, para que a gente ande em poder. E para isso Ele nos deu o que? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é o autor da unção. Não existe unção sem o Espírito Santo. Então Deus estava lá no céu, de boa, né, a palavra com Ele. Né, viu lá que tudo era sem forma e vazio, mas ele o quê? Liberou uma palavra e tudo criou forma. Só que ele não se conteve com aquilo. Ele disse, não, essa minha palavra, ela tem que ir para a terra. Para que essa palavra, eles entendam o que é o poder da minha palavra. E Jesus foi a palavra de Deus liberada aqui na terra, em carne. Para que a gente entenda o que é isso aqui, o poder que nós temos nas mãos. E não só nas mãos, mas na nossa boca. Dentro de nós, através do Espírito Santo. E Jesus viveu aqui, mas Ele disse, eu estou indo, mas vai vir um igual a mim, o Consolador, aquele que vai te guiar toda a verdade, aquele que vai te fazer lembrar de todas as coisas. Então, amados, o Espírito Santo é a nossa maior riqueza nessa terra. Não faça nada sem a presença do Espírito Santo. Muitas vezes, eu conheço, né? Algumas pessoas eu vejo falando, não toca nem no nome do Espírito Santo. Desconsidera. Hoje quem está em operação aqui, em ação, só esperando uma palavra sua, só esperando uma atitude nossa, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em movimento. O Espírito Santo é Deus em ação. Então não existe, a unção não existe sem a presença do Espírito Santo. É Ele. A unção é o Espírito Santo, ó, dando forma àquilo que está sem forma e vazio na sua vida. É o Espírito Santo que está ali com a unção para liberar a cura onde tem uma doença. É o Espírito Santo que está ali, você é aflito porque não está entendendo algumas coisas. E Ele te traz luz, Ele te traz revelação. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Então a unção é isso. É uma capacitação divina para cumprir o propósito. Deus tem um propósito para cumprir na minha e na sua vida. E esse propósito, Ele diz o quê? Que é de paz, que é de nos fazer prosperar, que é nos fazer reinar em vida. Amém? Então vamos avançar. Quando a gente viu um menininho desse, Davi, era só um jovem, adolescente, passando os estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente 16, 17 anos. E a gente vê um homem treinado, um gigante, que tinha toda a capacidade natural que o homem podia ter. Mas a gente vê o quê? Alguém que Deus ungiu, alguém que estava com a presença do Espírito Santo sobre ele. E quando ele disse assim, você pode vir com lança, com espada e com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então a gente não tem como dar um passo sem ser
com a presença do Espírito Santo, em nome daquele que é o Todo-Poderoso, que nos capacita, que nos dá todo o poder. E Davi entendia isso. Por isso que Davi foi para cima do gigante. Então, qual é o gigante que está te amedrontando, que está te intimidando, que você está se sentindo pequeno? Qual é o gigante? Porque se você entender que o maior habita em você, que você tem a presença do Todo-Poderoso, você tem a unção do Santo. Você tem a unção do Santo, que é Deus. Dentro de você, habitando dentro de você, você não tem medo de desafiar nenhum gigante. Amém? E Davi entendeu isso, por isso que ele foi para cima e venceu. E venceu, não tem como a gente ser envergonhado. E a gente vê essa passagem lá em 1 Samuel, né? As referências estão embaixo, capítulo 17. E nesse outro a gente vê Sansão. Sansão, a Bíblia diz também que ele estava, né, sobre a presença do Espírito Santo sobre ele. E o exército filisteu veio contra Sansão. 1.000 homens treinados, capacitados, com todas as ferramentas, né, com escudo, com espada, com todo o armamento necessário para derrotar um homem que era Sansão. Um exército de 1.000 homens contra um. Sansão só pegou o quê? A queixada de um jumento. Um jumento. Vocês, os dentes aqui, os dentes de um jumento. Tá aí a foto, ó. Com esses dentes de um jumento, Sansão derrotou 1.000 homens. Mas por quê? Foi o dente do jumento? Não, foi a unção, o poder de Deus que estava com Sansão naquele momento. Então, o que é pequeno, o que é grande para você? Quando você está com o poder de Deus, quando você entende quem você é em Cristo, que você tem o rei na barriga. Como a Bíblia diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Amém? Para a glória de Deus. Então, a gente vai ver Daniel foi lançado na cova, né, dos leões famintos. Estava lá, Daniel lá, mas existia um homem de oração. Existia um homem temente a Deus, um homem que entendia quem ele era na aliança com Deus. Qual era a aliança que estava firmada com Daniel. E aqueles leões se tornaram gatinhos perto de quem estava com Daniel. Que era a presença de Deus, que era o Espírito Santo. Na velha aliança, ele estava com ele. E a palavra nos diz, lá em Daniel capítulo 6, que a boca dos leões foram fechadas. Como assim? Leão com fome? Como explica isso? Por quê? Por causa da presença, né? A Bíblia diz o quê? Que Deus nos deu o domínio sobre peixes, sobre animais terrestres, né? Sobre plantas, sobre todas as coisas. Daniel entendeu isso. Isso foi lá em Gênesis, né? O domínio. Daniel entendeu o que é dominar, né? E Daniel sabia da presença. E por causa disso, os leões se calaram. Ficaram boquinha fechada e não fizeram nada contra Daniel. Amém? E a gente vê lá em Josué capítulo 6, 20, né? Que existia Jericó. Porque eles estavam prontos para entrar na terra prometida, porque existia uma promessa. Essa promessa foi liberada para o povo de Deus. Esse povo foi tirado do Egito por Moisés. Moisés passou o cajado para Josué e disse: Josué, agora é contigo para entrar na terra. Só que tinha um impedimento, existia uma cidade inimiga que era Jericó. Mas Deus disse o quê? Deus deu instruções a Josué. E disse o quê? Josué, marche com o teu povo 7 vezes sobre as muralhas. Deu toda a instrução. Quando chegar nos 7 dias, né? Depois, quando chegar nos 7 dias, e deu as instruções para ele estar marchando ali sobre aquele muro. No 7º dia, lança as trombetas, deu o grito e a muralha vai cair. Vê que ideia louca, né? Como é que a muralha ia cair? Uma muralha que ninguém conseguia nem derrubar. E só você marchando e com um grito. E isso acontece o quê? Por causa de uma aliança, por causa do poder, por causa da unção que estava com Josué. Por causa da obediência de Josué às instruções. Então, as instruções de Deus são instruções simples. A gente é que complica. A gente acha, não, é pouco. É só orar que as coisas acontecem. Não, eu tenho que subir escada, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que jejuar, Não, você não tem que fazer nada, porque Jesus já fez tudo por você. Entendeu? Você só tem que confiar, se submeter à palavra, ao que está escrito.
Se está escrito, se submeta e obedeça e pronto. Vai acontecer. Simples assim, a unção está na palavra hoje. Então, se você está obedecendo a palavra, você carrega a unção. E o Espírito Santo dentro de você vai te trazer clareza, trazer luz. Em Atos dos Apóstolos, né, como eu falei, se você quer entender o que é estar andando, né, na unção, com essa unção em manifestação, leia o livro de Atos dos Apóstolos. E lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê a primeira pregação. Pedro era iletrado, Pedro não tinha estudo. Você diz, mas eu não tenho estudo, eu não estudei, não entendo, como é que eu vou pregar para o povo? Não importa, se você tiver com a unção de Deus, como Pedro ali, 3.000 se converteu na primeira pregação de Pedro. Um homem que não tinha estudo de nada, que era só um pescador, só entendia, quer dizer, ele era pescador, mas até para pescar, ele precisou do poder de Deus. Porque ele, como um pescador experiente, a gente sabe que a pescaria falhou num certo momento. E ele precisou da ajuda de Jesus, né? Então, Pedro ali na primeira pregação, lá em Atos 2:41, 3.000. Depois Pedro pregou de novo, Atos capítulo 4, 5.000 se converte. Com a minha pregação e a sua, quantos têm se convertido? Quantos têm se convertido? A gente estuda tanto a palavra, a gente não perde um culto, a gente faz tanto, e quantos têm se convertido? Esse homem não estudou nada. Mas sabe por quê? Porque ele sabia que não era ele. Era uma capacitação divina de Deus. Então não é você, não é sobre você. É sobre ele manifestar. Você é só o vaso. Você só tem que estar disposto a obedecer. Muitas vezes a gente está passando na rua e a gente senta aquela direção. Dê um abraço em fulano, diga a fulano isso. E a gente, não, eu vou falar nada, não, fulano nem fala comigo, não, nunca mais nem vi, vou não. E a gente não obedece, só uma besteira dessa. Uma pequena instrução. Então, se a gente não está sendo fiel no pouco, ele vai derramar mais sobre a gente? Não vai. Então, a gente precisa ser fiel no pouco, nas pequenas coisas. Glória a Deus. Você está aprendendo? Amém. Não é só aprender, é praticar, né? Andar em poder, porque esse é o desejo de Deus. A alegria do Senhor é ver o Espírito Santo trabalhando. Que Ele deixou o Espírito Santo aqui na terra, foi para o Espírito Santo trabalhar, mas o Espírito Santo muitas vezes está impedido de trabalhar. Principalmente dentro da igreja. Porque muitas vezes você bota ele numa caixinha e diz, não, eu já ensaiei as músicas, vai ser essas músicas que vão ser tocadas. O Espírito Santo, não, mas eu quero que você ministre sobre a música tal. Não, mas essa aqui está ensaiada. Não, mas não é sobre ensaio, é sobre poder liberado. Não é sobre ensaiar. É importante ensaiar, a técnica é importante. Mas na hora que a gente tiver a sensibilidade de entender que não é técnica, mas que é o poder em liberação, a gente vai começar a ver as manifestações do Espírito em operação. Então aqui a gente viu. Então vamos. Então esse eu não falei não, foi Atos. Aqui já é Paulo e Silas na prisão. Lá em Atos capítulo 16 diz o quê? Que eles louvaram e oraram, engrandecendo a Deus. Ou seja, eles não olharam as circunstâncias, a situação que estava passando. Porque eles entendiam que não era prisão que ia prender eles, não. Não era cadeias, não era correntes que prendiam eles, não. Porque eles sabiam que eles eram livres. Porque Jesus já tinha ressuscitado e já tinha colocado eles nos lugares celestiais. Eles já entendiam sobre isso. Então, o lugar que eles estavam, jamais prisão nenhuma prendia eles. E eles fizeram o quê? Vamos orar, vamos adorar, vamos orar, vamos louvar, vamos engrandecer, porque eu sei que eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. E começaram a louvar, e o que foi que aconteceu? A terra precisa se render. Quando o céu manifesta, a terra se rende. Ou seja, cadeias quebradas, portões se abriram e, inclusive, houve salvação. Né? A gente sabe que o carcereiro, né, e a família foi salvo por causa dessa atitude de Paulo e Silas. Glória a Deus. Aqui a gente vê o quê? Jesus, né, pegando um pouquinho de barro, né, com a saliva dele, e a gente segue enxergando. Foi o barro? Não, foi a unção. Por quê? Porque Jesus teve uma direção ali, né? Porque a unção estava dentro de Jesus. Jesus teve a direção de Deus. Isso é para mim e para você fazer? Não. Isso foi Jesus que fez. Cuspiu no barro,
lançou, funcionou para ele. Vai funcionar se você tiver a direção, como a gente viu no livro, né? Que teve ministros, pastores que tiveram essa mesma unção do Barra aí, que colocou e cego enxergou. Mas isso são unções mais específicas, especiais, se chama. Aqui a gente vê Jesus, né, curando esse paralítico em Marcos 2:11 e liberando perdão dos pecados. Por quê? Porque ele estava também o quê? Era unção em manifestação. Nesse outro a gente vê o quê? Em Mateus 9:20 e Marcos 5:27, a gente vê a mulher do fluxo de sangue. Que aquela mulher, Jesus nunca nem olhou para a cara daquela mulher. Nunca nem conversou com aquela mulher. Mas existia uma unção na orla de Jesus. Você vê a unção, era tão poderosa que estava sendo liberada pela roupa de Jesus. Pela orla da roupa. E a mulher dizia, eu só preciso tocar aquela roupa ali, que eu sei que vai liberar poder, que aquele homem ali, o poder está em manifestação na vida dele. E ela só tocou na orla. Quando ela tocou, o poder foi liberado. Aí foi que Jesus, espera aí, alguém me tocou na multidão. Porque de mim saiu o poder. De mim e de você tem saído o quê? Aí isso faz a gente refletir. Porque quando você abraça uma pessoa, você abraça dizendo assim, se essa pessoa estiver doente, está liberando poder agora de cura sobre ela. Só porque eu abracei. Você chega num lugar, se tiver discórdia nesse ambiente, só porque eu cheguei, a unção chegou de quê? De realinhar toda a discórdia que tiver nesse ambiente. Porque a luz chegou. A Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo. Então, onde a gente chegar, a unção chega junto. Porque não somos nós, mas é o Espírito Santo em nós que chega junto conosco. Amém? Então, aqui também diz, né, em Atos capítulo 5, 15, 16, fala sobre a sombra de Pedro. Diz que levava os doentes. Só Pedro estava passando na rua. Só a sombra de Pedro, quando Pedro passava, a sombra curava o povo. Você vê. Então, você passa por uma calçada, só em você passar já está liberando prosperidade sobre o comércio de Oricuri, sobre as lojas. Só você passar, a unção já está sendo liberada de prosperidade sobre a cidade. Amém? E a Bíblia diz o quê? Que os doentes e os atormentados de espírito, todos eram curados. Só com o poder, a unção que estava na vida de Pedro, a sombra dele. Então, como é que eu recebo a unção? A primeira tem uma dupla operação. Você tem que entender que a unção, ela é do Espírito Santo. Como é que eu recebo o Espírito Santo? Primeiro momento é quando eu nasço de novo. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, se você já aceitou Jesus, você já tem essa unção dentro de você. Você tem a presença do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento é o quê? Quando essa unção não é só para você, vai ser agora para liberar para os outros, ou seja, para um fim proveitoso, que a palavra nos diz. Então, é a unção o quê? Sobre nós, né? Que a evidência dela é o quê? A oração em outras línguas, como foi ministrado no culto passado. Então, qual é a evidência de que eu fui revestido, fui cheia do Espírito, ou seja, que o Espírito Santo está transbordando sobre mim? A oração em outras línguas é a evidência. Só que a oração é para edificação pessoal, para a sua edificação. Mas aqui a gente está falando de um nível maior de unção para liberar. Então, a unção, não tem como você dizer que não tem, porque você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, como está aqui, ó, o novo nascimento é o primeiro momento, você recebe o poder de Deus dentro de você. Esse poder de Deus dentro de você, essa unção, é para o quê? Para que você ande em santidade, para que você ande agradando a Deus. Essa unção dentro de você é para estar o quê? Te purificando, né? Para estar te lavando, para estar te tornando uma nova criação, né? E você deixando o quê? Como a gente tem aprendido aqui com o pastor Marcos, as obras da carne, né? As obras mortas. E a gente vai deixando através da presença do Espírito Santo que vai nos ajudando a deixar essas obras mortas, vai nos ensinando a andar em santidade. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento foi o quê? Foi quando eles receberam, lá em Atos, né, com a descida do Espírito Santo, e eles foram revestidos do poder. Então, aquele momento ali foi o primeiro momento. Mas não quer dizer que eu vou esperar de novo, igual os discípulos foram orientados a esperar, não.
Eles precisaram esperar, mas eu e você já está disponível, né? Então, a plenitude do Espírito, sermos cheios do Espírito, já está disponível para mim e para você. Para que a gente o que libere para a igreja, para um fim proveitoso. Então, lá em 1 João 2,20, como foi, né, demonstrado lá, mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Então, você não pode dizer que não tem a unção. Você tem uma unção que procede de quem? Do santo. Do Todo-Poderoso. Essa unção já está dentro de você. Para te fazer andar reinando em vida. Para te fazer andar vitorioso. Para te fazer andar como cabeça e não como cauda. Para te fazer prosperar em todos os teus caminhos. Essa unção está conosco. Amém? Em João 2,27, quanto a vocês, a unção que receberam dele, receberam, permanece em vocês. Ou seja, ela não vem e vai embora, não. A unção, diz aqui, que nós recebemos e ela permanece em nós. E não precisa que ninguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Então a gente só precisa permanecer nele. Olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo, aquele que é o nosso exemplo de como andar na unção. Né? Olhar para os apóstolos, após, né, a descida do Espírito Santo, que eles andavam também debaixo de poder. Se você for ver Atos, é só poder. É a unção e liberação. Então a unção no Velho Testamento era apenas para alguns cargos. Para que as pessoas exercessem alguns cargos, que era de reis, profetas e sacerdotes. Essa unção era só para alguns. Nós somos privilegiados. Você se alegra? Amém? Porque na velha aliança, era só para esse grupo, reis, profetas e sacerdotes. E alguns juízes, como a gente viu a unção sobre Sansão, como a gente vê a unção sobre Gideão. Né? Então, alguns juízes também, a unção estava sobre eles. Mas era só para um certo período, um certo momento. Mas hoje, a unção, ela o quê? No Novo Testamento é para todos os nascidos de novo. Para sermos reis, profetas e sacerdotes da nova aliança. Essa unção é para reinarmos, como eu disse, é para sermos reis. É para que a gente reine em vida. Para que a gente tenha uma vida em abundância. Essa unção é o quê? Para que a gente seja boca de Deus. Para que quando a gente liberar uma palavra, o poder seja liberado. Para que a gente seja sacerdote da nova aliança. Ou seja, aquele que se conecta com Deus, que escuta a Deus e o quê? E libera salvação para o povo. Amém? Então, Apocalipse 1,6 diz: Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a Ele seja a glória e poder para todo sempre. Então, Ele nos fez reis e sacerdotes. Você já foi feito. Amém? Você já faz parte de uma nova aliança, onde você tem um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Que está lá, né? Junto ao Pai, intercedendo pela igreja. Amém? Então, a unção no ministério de Jesus. Jesus, ele diz, mas era Jesus. Jesus, o Filho de Deus também. Só que a Bíblia, ele só foi ungido depois que ele recebeu o batismo nas águas. Até os 30 anos de idade, Jesus não fez nenhum milagre. Jesus andou como um homem. Jesus sentia fome, sentia sede, sentia cansaço. Jesus chorou. Jesus era humano. Mas a Bíblia diz que ele se fez semelhança de homem. Né? Esvaziou-se, ou seja, deixou a glória nos céus. Se fez em semelhança de homem. Para o quê? Para nos comprovar, para nos provar que é possível andar no poder de Deus. Amém? Então Jesus, ele foi um homem ungido, por isso chama Jesus Cristo. Cristo quer dizer ungido. Então Jesus era o Cristo. Você é o quê? A ungida do Senhor. Amém? A menina dos olhos do Senhor. A igreja abençoada, poderosa, ungida do Senhor. Que anda em poder, que anda em vitória. Então ele foi ungido após o batismo nas águas, nos ministérios quíntuplos. Jesus ele andou na plenitude, né, do Espírito, ou seja, ele desfrutou do ministério quíntuplo, né, os 5 ministérios,
os 5 dons ministeriais estavam sobre Jesus, que é profeta, mestre, apóstolo, né, evangelista e... Qual foi que eu não falei? Mestre? Pronto, esqueci de mestre. Ele recebe o Espírito Santo sem medida. Então, Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida, provando o quê? 3 anos e meio só. Ele passou exercendo o ministério dele, mas ele teve a plenitude do Espírito. Recebeu o Espírito Santo sem medida, quando ele foi revestido de poder, depois do batismo. E a gente viu, né, vários milagres. E isso é para mim e para você também, não foi só para Jesus, não. Então, vou acelerar para... Então, Jesus nos ministérios quíntricos, tá aí, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, né? Então, depois do batismo, foi que ele recebeu a unção, que ele andou em poder. E ele conseguiu exercer, né, os 5 dons ministeriais. Ele atuou como mestre, que ele ensinou com muita sabedoria, mas não foi pela sabedoria humana. Ele ensinou debaixo do poder de Deus. É tanto que dizia que dele saía poder, né, das palavras dele. Então, ele também foi pastor, ele cuidou. Ele também foi evangelista. É porque a gente não pode, os próximos ministros vão, né, detalhar mais. Ele também profetizou e também foi apóstolo, né? João 14, eu trouxe esse versículo aqui, esse versículo é poderoso. Diz o quê? A gente tem muito costume de dizer, Jesus disse que nós faríamos obras maiores, né, do que as dele. A gente sempre diz isso, mas a gente não entende como isso acontece. Por isso que eu trouxe esse versículo. E diz o quê? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Então aí está comprovando, Jesus realizou o quê? Então aquele que crê em mim fará também as obras dele, ou seja, vai ressuscitar morto, vai fazer cego enxergar, vai fazer aleijado andar, vai pregar a palavra com poder. Então tudo que Jesus fez vai fazer que as coisas se multipliquem, não você, mas o Espírito, o poder operando através de você. E ele diz, vai fazer as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Por quê? Porque eu estou indo para a presença de Deus. Ele diz, vocês vão fazer coisas maiores, por quê? Porque agora sou eu e o Pai, ó, trabalhando. Aí ele diz aqui, ó, como era que Jesus, por que é que Jesus fazia essas obras? Ele diz, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então Jesus era só um vaso. A obra que estava sendo realizada através da vida de Jesus era a obra do Pai. E ele disse, a obra que está sendo realizada através da minha vida é a obra do Pai. Eu só estou o quê? As palavras que eu estou liberando não são minhas. Elas são do Pai que vive em mim. Amém? Você está entendendo? Ele diz, creiam em mim quando digo que estou no Pai. E que o Pai está em mim. E pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, por que era que as pessoas, quando olhavam para Jesus, eles acreditavam que ele estava no Pai? Por causa das obras que ele realizava. Dizendo, esse homem só pode ser o Filho de Deus. Porque o que ele faz é exatamente o que Deus faz. Aí o que é que ele está querendo dizer quando ele diz que nós faríamos as obras dele e ainda maiores? Porque ele diz assim, que quando alguém olhar para a Adeilma, vai dizer, não pode ser a Adeilma. Isso só pode ser Jesus que está em Adeilma. Entendeu? Porque o que Jesus fazia era isso. E se Jesus fazia, esse Jesus que está em Adeilma vai fazer também. Então não é, você vai reconhecer as obras por conta do que Jesus fez. E essas obras que Jesus fez operando agora através da minha vida e da sua. Então, quando ele diz as obras que são feitas através da minha vida, Jesus dizia, é por conta que eram as obras do Pai. E agora as obras que são vistas pela igreja é porque estão vendo as mesmas obras que Jesus fazia. Amém? Você está compreendendo? Para mim isso é extraordinário. Porque eu entendi que a igreja ela só vai andar, né, fazendo obras maiores do que a de Jesus quando as pessoas olharem para a igreja e ver Jesus. Quando você conseguir dizer, quem vê a mim, vê a Jesus. Como Jesus dizia, quem vê a mim, vê ao Pai. E agora a gente tem que liberar da nossa boca, quem vê a mim, vê a Jesus. Não tem como a obra não ser manifesta. Você entende? Aí você anda em poder. Amém? Então Efésios 2,
5-6, diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então aqui é provando que Cristo habita em nós. E porque Cristo habita em nós, as obras que nós faremos serão as obras de Cristo. Por quê? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está vendo que não tem como olhar para você e não ver Cristo? Você e Cristo, as pessoas precisam ver a mesma coisa. São amalgamados, misturados. É algo homogêneo que você não consegue separar. Deixa eu ver aqui o que é Betânia. Não, isso aqui é Betânia. Não, essa parte aqui é Cristo. É Betânia sendo igreja. Não, não pode. As pessoas, você tem que ser uma vida só, não é uma vida dupla, não. É vida única. É Cristo em você, a esperança da glória. Quando as pessoas verem Cristo em nós, a glória não tem como não ser manifesta. Então, a esperança desse mundo é que vejam Cristo em nós. E a glória de Deus será manifesta. Imagina a alegria de Deus. Imagina o coração de Deus, vendo a glória dele, ou seja, a graça dele abundante sobre a terra em manifestação. Então, os 5 dons do ministério, né, são para a preparação e edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à plenitude de Cristo. Então, o objetivo de Deus é que a igreja avance para a maturidade, para que a gente realmente ande em poder e a gente chegue à estatura, né, à medida da plenitude de Cristo. Isso já chegou? Não. Então, se não chegou, né, a gente está indo o quê? Não tem como dizer que esses dons não estão em operação. Porque esses dons eles vão operar enquanto a igreja não chegar. Porque tem muitas igrejas que dizem, não, o apóstolo já não tem mais, o profeta era na velha aliança. Não, aqui diz que até que cheguemos, né, à medida da plenitude de Cristo. Então, se a gente não chegou, então vai estar em operação. Aleluia. Então, Jesus, ele designa, né, e o Espírito Santo unge. Então, é ele que separa. É ele que vai separar uns, Jesus, né, separa uns para pastores. Todos são pastores? Não. Vai ter um grupo que Jesus vai separar, como diz aqui em Efésios 4. Vai separar uns para pastores, porque são os 5 dons ministeriais, né, como foi aqui, ó, do dedo. Então, uns vão ser separados para mestres, outros vão ser ungidos para pastor, outros vão ser ungidos para profetas, vão ter unção profética sobre a vida deles, outros vão ser apóstolos. Então, cada um vai receber uma unção específica, de acordo com os 5 dons ministeriais. Ah, mas eu não estou nos 5 dons. Mas você é ungido, você anda em poder, você faz parte do ministério de socorros, a igreja precisa de você, Deus precisa de você, Deus precisa do dom que Ele depositou em você. Esse dom precisa estar em operação, em manifestação para quê? Para a glória de Deus. Então, aqui está, né, o versículo, que já foi lido. E Romanos, né, como eu falei, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A unção, ela pode ser armazenada e ela também pode ser transferível. Então, aqui a gente vê as passagens de Atos 19, quando levavam as roupas de Paulo. A roupa de Paulo, os lenços de Paulo, levavam para curar pessoas. Ou seja, essa unção ela pode estar armazenada numa peça de roupa. Isso é o comum? Não. O comum é nosso corpo, é o corpo de Cristo em operação. O melhor, como é que chama? Que recebe a unção. Captador da unção é o nosso corpo. Então, a questão de uma peça de roupa, um lenço, aconteceu na velha aliança, na igreja primitiva. Na igreja primitiva com Paulo, aconteceu. Né? Com Pedro aconteceu, com Jesus aconteceu, né? Que a gente viu na orla da roupa dele. Aconteceu, mas isso é comum? Não, mas pode, a unção ela é transferível. Às vezes você não pode estar, vamos supor, tem uma pessoa doente lá em São Paulo, e tem uma pessoa indo para lá, você não tem como ir, mas você teve a direção de dizer, ó, fulano, leva essa peça aqui, eu orei sobre ela, e eu creio que quando você colocar sobre a pessoa, o poder vai ser liberado. Você teve a direção, só siga a direção do Espírito. Amém? Ela também... Aí temos aqui a passagem da mulher do fluxo de sangue. Temos a passagem também de Jesus, né? Que as pessoas queriam que Jesus passasse só para tocar na roupa dele e receber a cura. Para também espíritos demoníacos, né? Serem expulsos. E temos
Essas passagens todas falam sobre essa possibilidade da unção ser armazenada. E a unção também ela pode ser transferível ou transmitida. Então, em Mateus 10, fala de quando Jesus ele liberou poder, né, sobre os discípulos. Porque a partir daquele momento ele diz o quê? Eis que vos dou autoridade. Então, Jesus liberou, transmitiu a autoridade que estava sobre Jesus. Ele agora transmitiu aquela unção de autoridade para os discípulos. E agora eles tinham autoridade o quê? Para destruir as obras das trevas, as obras de Satanás. E a partir dali a gente vê que os discípulos andaram em autoridade. E aqui Deuteronômio, capítulo 34, 9, fala de Moisés passando para Josué, né, liberando o quê? A imposição de mão sobre ele, liberando, transmitindo, né, essa unção sobre Josué. Amém? Aleluia. Então a gente vai ver, né, os demais discípulos vão estar explicando melhor. Então tem 3 tipos de unção. A unção individual, já foi falada, aquela que está em você, habita dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Né, sobre os dons do ministério, que são a unção, né, sobre os 5 dons ministeriais. Temos a unção coletiva, que é no coletivo, que é a maior unção de todas, que é essa sem medida no corpo de Cristo. Ou seja, quando o povo se reúne, poder é liberado. A gente vê isso na igreja também primitiva, em Atos capítulo 2, 46, 47. E também tem algumas unções especiais, né, que é essa unção sobre a saliva, sobre as roupas, né, sobre lenços. São unções mais específicas, mas não é uma unção mais comum de se ver hoje. As mais comuns são essas 3. Individual, sobre os dons ministeriais, e a coletiva. Essas são as mais comuns. Amém? Então, glória a Deus. Você aprendeu sobre unção? Amém. Que você não só aprenda, mas que você desfrute, porque isso é para nosso desfrute. Né? O Deus quer olhar para mim e para você com alegria, com o coração alegre, saber que a gente está andando no poder dele, que essa unção está em manifestação através do Espírito Santo. E mais feliz ainda fica o Espírito Santo, porque ele quer trabalhar e ele está aqui para trabalhar e você cooperar com ele. Amém? Eu e você cooperarmos com ele. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.